Olá, alunos, tudo bem? Nossa primeira aula de altimetria será sobre conceitos básicos. Bom, conceito de altimetria. Alt nos leva a entendimento de cota, altitude, nível, metria, a determinação, a medição. Então, dentro desse contexto, altimetria seria parte da topografia destinada à determinação de diferença de nível entre pontos ou cotas e altitudes de pontos sobre a superfície terrestre. Aqui nessa figura, nós temos um mapa do Brasil, representando aqui a rede altimétrica do nosso país. O que é essa rede altimétrica? É composta por vários marcos interconectados, de modo a formar essa rede toda irregular, onde ela é mais densa próximo ao litoral, menos densa ao oeste do país. E a conexão dessas linhas são feitas por marcos altimétricos, cujas altitudes são determinadas com uma alta precisão. Tá? Mas como se referenciar altitude a esses marcos? Daí a necessidade do que nós chamamos de datum altimétrico. Então, leiam comigo. No Brasil, o datum altimétrico é o ponto associado com o nível médio do mar, determinado pelo Marégrafo de Imbituba, Santa Catarina. Bom, qual o significado disso? Que toda altitude medida, determinada, ou já estabelecida em nosso país, inclusive nos marcos dessa rede altimétrica, tem como zero, como referência de nível, o Marégrafo de Imbituba, lá em Santa Catarina. Então, eu estou com o cursor aqui indicando a posição desse marégrafo. Isso significa dizer o seguinte, que a altitude de Belo Horizonte é medida a partir desse marégrafo. A altitude de Porto Alegre está relacionado a esse marégrafo. Mas por que este marégrafo representa o geóide, representa o zero, é o datum altimétrico no Brasil? Porque ele representa, de um modo mais aproximado, a média dos níveis do mar, de toda a costa brasileira. Então, para isso, em todo o litoral do Brasil, existem vários marégrafos, vários marégrafos que indicam o nível médio do mar na região. E, nesse caso, o marégrafo de Imbituba é o que melhor representa a média desses marégrafos em conjunto. Então, novamente, conceito, definição de altimetria. Estudo das determinações das altitudes, cotas, de pontos topográficos, permitindo estudar o comportamento do relevo do terreno. Algumas áreas da engenharia usam muito a altimetria, a parte de saneamento, a parte de estradas, urbanismo, drenagem de águas de chuva, entre outros. O nivelamento é a parte prática, a topometria, e basicamente é a operação topográfica utilizada para determinar as diferenças de nível ou distâncias verticais entre pontos topográficos. Diferença de nível e distância vertical são sinônimos aqui em altimetria. A altitude, como já definido anteriormente, é o que? A distância vertical de um ponto sobre a superfície terrestre, com base como referência na superfície média dos mares, no geóide. Lembrando, no Brasil, essa referência se dá no Marégrafo de Imbituba, lá em Santa Catarina. Cota é a distância vertical de qualquer ponto sobre a superfície da Terra
a uma superfície de referência arbitrária, podendo ser real ou fictícia. A figura do lado direito conceitua para nós altitude e cota, né? Analisando o ponto A, qual seria a altitude do ponto A? Então vejam aqui, nível médio do mar, geode, né? Nível verdadeiro. Então é a distância vertical a partir, né, do nível verdadeiro até o ponto A. Então nós temos isso configurado como altitude de A. E a cota de A? Vamos lá. Nível qualquer do terreno. Aqui agora passa a ser do zero. Distância vertical desse nível para o plano horizontal que consta aí, né, que contém o ponto A. Então nós temos cota e altitude. Tudo bem? Falando de referência local ou referência de nível local, a partir dela nós determinamos cota e alturas. Nível médio do mar, nós determinamos altitude ortométrica. Bem, a Terra ela é melhor representada por um modelo matemático que é o elipsóide de revolução. Sendo assim, se nós quisermos medir a altitude de um ponto até o elipsóide de revolução, né, nós poderemos fazer. Só que aí o nome dado a essa nova dimensão é altitude geométrica. Ou seja, qual é a diferença de cota e altitude? Cota ela é referenciada num plano, numa referência de nível arbitrário, local. Altitude sempre é referenciada no nível médio do mar, no geóide local. E de altitude ortométrica para altitude geométrica. Basicamente é um modelo matemático, né? Altitude geométrica, o modelo matemático é elipsóide. E altitude ortométrica, o modelo é o modelo real, é o geóide. Esta figura apresenta de uma outra forma, né, o que seria a cota e a altitude ortométrica. E a partir de agora eu vou me referenciar somente como altitude. Então o ponto P até o ponto P', então essa distância vertical de P a P', então percebam, P está sobre a superfície física, P', um plano de referência arbitrário, local. Então essa distância é chamada de cota. Agora, quando o ponto P se referencia ao nível médio do mar, P2', nós temos a altitude deste ponto. Diferença de nível, a relação de distâncias verticais entre dois pontos quaisquer na superfície terrestre. Ou seja, é a diferença ou entre cotas ou entre altitudes dos pontos topográficos. Bem, para um projeto de topografia, o que é melhor, cota ou altitude? A princípio, a maior parte dos casos é indiferente. Por quê? Porque a informação principal é a diferença de nível, e não as cotas ou altitudes absolutas. Tudo bem? A principal informação é a diferença de nível. Para alguns projetos, na qual a pressão atmosférica é importante, e aí é necessário saber a altitude, aí a altitude passa a ser importante. Referência de nível. Então, qualquer, né, ponto, qualquer marco sobre a superfície terrestre que sirva para se determinar
cotas ou altitudes. Bem, se a referência de nível for o nível médio do mar, nós temos altitude. Se a referência de nível for local arbitrária, nós vamos medir o quê? Nós vamos medir as cotas. Bom, nós falamos no início que nivelamento é um conjunto de técnicas para se determinar a diferença de nível, né? Seria a parte de topometria da altimetria. Nesse caso, há 4 técnicas tradicionais. Nós temos o nivelamento geométrico, simples ou composto. Nós temos o nivelamento barométrico, o nivelamento trigonométrico e o nivelamento taquiométrico, conhecido como estadimetria. O mais importante deles aí, em termos de levantamento altimétrico de precisão, é o geométrico. Tá? O barométrico está associado a variações de pressão na atmosfera, nivelamento trigonométrico em soluções de equações trigonométricas e o taquiométrico associado aí principalmente à utilização de estadimetria, né, da leitura de fios estadimétricos. Esses processos de nivelamento serão a continuidade do nosso conteúdo aqui na disciplina. Por fim, nós temos aqui umas figuras ilustrativas para representar as referências de nível. Então, essa imagem é um marco geodésico ou um marco altimétrico. Marco geodésico, se nós tivermos as coordenadas lat, long e UTM, bem como a altimetria. Altimétrico, só se houver aqui a referência altimétrica. Então, esses marcos, né, são feitos geralmente de metal, gravados em pilares de concreto, né, como vocês estão vendo na figura, erguidos nos extremos das seções ou pontos notáveis. Então, obras de arte, monumentos, estações ferroviárias ou rodoviárias, os percursos também de linha geodésica. Tá? Essa aqui é a chapa de metal. Então, nós temos aqui o órgão, a entidade que desenvolveu o marco, a referência, IBGE, né, a escrita protegida por lei, que é tradicional, o ponto central onde se conhece as coordenadas e a identificação do marco. Com essa identificação, você pode buscar, né, no banco de dados do IBGE, no caso, todas as informações referentes ao referencial de nível, que se encontra do lado direito aqui. Referencial de nível 2053D, altitude 914, 32,59. Vejam que a determinação é com precisão, né? Vai até décimo de milímetro. Latitude, longitude, situação da RN tá boa, última visita em 98, embaixo a localização. Ok, muito obrigado por hoje e até a nossa próxima aulinha. Um abraço a todos, bons estudos.